Bíblia King James, 1611. O livro de Ruth, capítulo 1. Ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi. E o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim, ela saiu do lugar onde estava, junto com suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa da sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa do seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas. Por que ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas. Segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardar-vos-íeis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso, entristece-me muito que, por vossa causa, a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei. E onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, as 2 seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas, e disseram: Não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe, e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Capítulo 2. E Noemi tinha um parente da parte de seu marido, um poderoso homem de riqueza, da família de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros.
E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita, que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: Rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros, entre os feixes. Assim, ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Então Boaz disse a Rute: Tu não ouves, minha filha? Não vás colher em outro campo, nem te vás daqui, mas permanece aqui junto das minhas criadas. Que os teus olhos estejam no campo que cegarem, e vai após elas. Não tenho eu encarregado os moços para que não toquem em ti? E quando estiveres com sede, vai até os vasos, e bebe do que os moços tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto e se curvou até o chão e lhe disse: Porque achei graça aos teus olhos para que tomes conhecimento de mim, vendo que sou uma estrangeira? E Boaz respondeu e lhe disse: Já me foi completamente mostrado tudo o que fizeste para tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu vieste confiar. Então ela disse: Permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E Boaz lhe disse: Na hora da refeição, vem tu para cá, e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos ceifeiros, e ele lhe serviu grão tostado, e ela comeu, e ficou satisfeita e se retirou. E quando ela estava de pé para colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: Deixai-a colher também no meio dos feixes, e não a censureis. E também deixai cair, propositalmente, alguns dos punhados para ela, e os deixai para que ela possa apanhá-los, e não a repreendais. Assim, ela colheu no campo até o anoitecer, e debulhou o que havia apanhado, e foi cerca de 1 efa de cevada. E ela o tomou consigo, e entrou na cidade, e a sua sogra viu o que ela havia colhido. E ela o trouxe e lhe deu o que havia reservado depois de estar satisfeita. E a sua sogra lhe disse: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que de ti tomou conhecimento. E ela mostrou à sua sogra aquele com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. E Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse: O homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes próximos. E Rute, a moabita, disse: Ele também me disse: Tu deverás te manter junto aos meus moços, até que tenham terminado toda a minha colheita. E Noemi disse a Rute, sua nora: É bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que não te encontrem em nenhum outro campo. Assim, ela se manteve junto às criadas de Boaz, para recolher até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, e habitou com a sua sogra. Capítulo 3. Então Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, não buscarei eu descanso para ti, para que fiques bem? E agora não é Boaz, com cujas criadas tu estavas, nosso parente? Eis que esta noite ele joeirará a cevada na eira.
Lava-te, portanto, e unge-te, e coloca sobre ti as tuas vestes, e desce até a eira, mas não te faças conhecida ao homem, até que tenha terminado de comer e beber. E será que, quando ele se deitar, tu marcarás o lugar onde ele se deitar, e entrarás, e descobrirás os seus pés, e te deitarás. E ele dirá o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo o que me disseres, farei. E ela desceu até a eira e fez de acordo com tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. E quando Boaz já havia comido e bebido e o seu coração estava alegre, ele foi se deitar no fim da pilha de grãos. E ela chegou delicadamente e descobriu os seus pés e se deitou. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela respondeu: Eu sou Rute, tua criada. Estende, pois, a tua aba sobre a tua criada, porque tu me és um parente próximo. E ele disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E eis que é verdade que sou de ti um parente próximo, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Espera esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem, que faça a parte do parente. Mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo, como vive o Senhor. Deita-te até o amanhecer. E ela se deitou aos seus pés até a manhã. E ela se levantou antes que um pudesse conhecer o outro. E ele disse: Que não se saiba que uma mulher entrou na eira. Disse também ele: Traz o véu que tens sobre ti, e segura-o. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs em cima. E ela foi para a cidade. E quando ela veio para sua sogra, ela disse: Quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem havia feito por ela. E ela disse: Estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse: Não vás vazia até a tua sogra. Então ela disse: Assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibas como a questão recairá, pois o homem não terá repouso até que tenha terminado com isto hoje. Capítulo 4. Então Boaz saiu até o portão e ali se assentou. E eis que o parente do qual Boaz havia falado se aproximou, ao qual ele disse: Ó fulano, vira-te e assenta-te aqui. E ele se virou e se assentou. E ele tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E eles se assentaram. E ele disse ao parente: Noemi, que retornou da terra de Moabe, vende uma parte da terra, o qual era do nosso irmão Elimeleque. E eu pensei em te anunciar, dizendo: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se quiseres redimi-la, redime-a, mas se não quiseres redimi-la, então diz-me para que eu possa saber, pois não há ninguém para redimi-la além de ti, e eu venho depois de ti. E ele disse: eu a redimirei. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, tu deves também comprá-la de Rute, a moabita, a esposa do falecido, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança. E o parente disse: para mim não posso redimi-la, para não prejudicar a minha própria herança. Redime tu para ti o meu direito, pois não posso redimi-la. Ora, esta era a maneira em tempos antigos em Israel acerca da redenção e da troca, para se confirmar todas as coisas. Um homem retirava o seu calçado e o dava ao seu próximo,
e isto era um testemunho em Israel. Portanto, o parente disse a Boaz: compra-a para ti. Então ele retirou o seu calçado. E Boaz disse aos anciãos e para todo o povo: neste dia, vós sois testemunhas que comprei tudo o que era de Elimeleque, e tudo o que era de Quilion e Malom da mão de Noemi. Além disso, comprei para ser minha esposa Rute, a Moabita, a esposa de Malom, para levantar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja cortado dentre os seus irmãos, e do portão deste lugar. Neste dia, vós sois testemunhas. E todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: nós somos testemunhas. O Senhor faça da mulher que veio à tua casa como Raquel e Lia. As duas edificaram a casa de Israel, e age tu com dignidade em Efrata, e sê afamado em Belém. E permite que a tua casa seja como a casa de Pérez, ao qual Tamar deu à luz Judá, da semente que o Senhor te dará desta moça. Assim, Boaz tomou Rute, e ela tornou-se a sua esposa. E quando ele a possuiu, o Senhor lhe deu concepção, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente, que o seu nome seja afamado em Israel. E ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor da tua velhice, pois a tua nora que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed. Ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ora, estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi.